Opa, tudo bem? Então, tinham me falado, pedido nos comentários para fazer alguma questão da IMO. E é o que eu decidi fazer. Só que eu tava procurando a questão, por isso que até aí demorou um pouquinho, porque eu realmente tava querendo procurar uma questão que eu achasse interessante de fazer de primeira vez. E eu quis começar com uma questão de teoria dos números, que é da IMO de 1990. Basicamente a questão é assim. Ele te diz para determinar todos os números inteiros, então tu tem que determine todos n maior ou igual a 1 inteiros, então a partir do 1, né? Inteiros, tais que. E aí ele pede para que tem que ser que 2 na n mais 1 dividido por n ao quadrado seja inteiro. Então, todos inteiros, tal que isso aqui seja inteiro. Dá para botar uns valores ali se tu quiser, é uma possibilidade para tentar enxergar. Por exemplo, se tu botar 1 ali, né? 2 na 1 mais 2 dá 3, dividido por 1, 3, é inteiro. Botar o 2, por exemplo, n igual a 2, n igual a 2, tu vai ficar 4 mais 1, dá 5 dividido por 4, não vai dar. N igual a 3, ó, 2 dá o cubo mais 1, dá 9. Dividido por 9, deu. Então, 13 e 1 dá, por exemplo, aqui é todos inteiros. Então, como é que a gente vai fazer? Bem, para isso aqui ser inteiro, só vai acontecer se 2 na n mais 1 for côngruo a zero no mod n quadrado. Lembrando de congruência, né? Congruência é pegar os restos, que é o que importa para uma divisão ser inteira, né? Se o resto da divisão por n ao quadrado disso aqui for zero, então ele divide, e aí é inteiro. Basicamente é isso. O que quer dizer que 2 na n ele é côngruo a menos 1 no mod n quadrado. Eu ainda posso dizer que isso implica que se eu levasse ao quadrado dos dois lados, eu ia ter que 2 na 2n tem que ser côngruo a 1 mod n quadrado. Isso é uma implicação direta aqui. Ou multiplicar por 2 na n dos dois lados, pode ser também. E menos 1 do outro. Então, qual que é a ideia disso aqui? Quer dizer que o 2 na 2n, qualquer 2 na 2n, tem que deixar resto 1 na divisão por n ao quadrado. Essa é a ideia. No caso do 3 ali, por exemplo, que a gente botou 2 na 2 vezes 3, que é 6, então 2 na 6, que é 64, tem que deixar resto 1 na divisão por 9. De fato, deixa 64, deixa resto 1 na divisão por 9. Essa é a condição para aquilo ali funcionar. Bem, dado isso, a gente vai considerar mexer com o nosso n. O nosso n é um número e, pelo teorema fundamental da álgebra, qualquer número pode ser fatorado numa fatoração única em primos. Então, eu posso dizer que o meu n ele é P1, que é o primo 1 na alfa 1, P2, alfa 2, P3, alfa 3, assim vai até o PK, né? Alfa K. Teorema fundamental da álgebra. Qualquer número inteiro pode ser fatorado, número natural, pode ser fatorado de forma única numa fatoração em primos. E eu coloquei eles em ordem para ficar mais fácil. Então, o P1 é menor que o P2, menor que o P3. Eu posso rearranjar, né? Porque os primos têm uma ordem porque são naturais. Então, eu consigo rearranjar eles e botar eles em ordem. Ok. Vamos pegar primeiro P1. Nosso primeiro aqui nós vamos pegar P1, que é o menor de todos os primos da fatoração de n. Bem, o n, a gente tem o primeiro detalhe. O nosso n, ele tem que ser ímpar. Por quê? Tem que ser ímpar. Por que isso? Nota que 2 na 2n, ele é côngruo a 1 mod n ao quadrado. Se o n fosse par, esse n ao quadrado é par. Se for par, ele é par. E isso aqui também é par. 2 elevado a qualquer coisa é par. Como é que uma coisa par vai deixar resto 1 na divisão por um elemento par? Não pode, né? Não tem como. Ele tem que deixar um resto par. Pode ser 0, 2, 4, mas não pode deixar resto 1. Resto ímpar não faz sentido. Qualquer número par deixa um resto par na divisão por outro par. Então, ele tem que ser um número ímpar. Com isso, o P1 não pode ser um par.
o menor P1, que seria o 2, não pode ser 2, né? Porque é o menor primo. Porque não pode ser par. Então, P1 é ímpar, né? O menor possível seria o 3. P1 é ímpar. De fato, 3 é porque a gente já testou ali, né? Ok. Então, a gente tem o seguinte. Como P1 é um ímpar, eu consigo concluir que 2 na 2n ele tem que ser côngruo a 1 mod P1. Por quê? Porque ele é côngruo a mod n ao quadrado, né? O n ao quadrado seria o quadrado disso aqui, que tem os mesmos elementos de primos do que o n, só que está com o expoente 2, então é 2 alfa 1, 2 alfa 2. Se ele é côngruo a 1 no mod n ao quadrado, ele vai ter que ser côngruo a 1 no mod P1 também, porque o P1 é um dos fatores. Por exemplo, né? Não tem como ser outra coisa. Por exemplo, se... Aqui é só um asterisco, né? Vamos supor que não fosse. Que fosse côngruo a K no mod P1. Isso aqui vai dar um absurdo, ó. Porque isso aqui implica que 2 na 2n menos K, ele é um múltiplo de P1. Então, ele é um alfa P1, com alfa pertencente aos naturais. Só que eu sei que P1 vezes um beta, que seria todos esses restos de elementos aqui, ele tem que dar o 2 na 2n menos 1. Eu sei disso, porque o n ao quadrado, um dos fatores de n ao quadrado é o P1. Então, se eu multiplicar P1 vezes todo o resto, tipo, n ao quadrado sobre P1, vai dar 2 na 2n menos 1. Então, 1 vezes 1 beta, ele tem que dar isso aqui. Se eu diminuir um do outro, uma da outra, eu vou ficar aqui. P1 vezes beta menos alfa é igual a K menos 1. E aqui a gente tem um probleminha. Pelo seguinte, o K ele é necessariamente menor do que o P1, porque ele é um resto na divisão por P1. Então, o K é menor que o P1. Então, K menos 1 é menor que P1. Então, se beta e menos alfa é um inteiro, porque tem que ser inteiros, uma diminuição de dois inteiros é inteiro, o P1 ele deveria dividir K menos 1. Então, o único jeito disso acontecer é o seguinte. K menos 1 tem que ser igual a 0. E K é igual a 1. Então, ele tem que ser 1 também. Qualquer 1 tem que ser 1. Qualquer elemento do nosso N. Então, isso aqui eu posso afirmar tranquilamente, ó, que 2 na 2n é côngruo a 1 mod P1. Ok. Bem, com isso, eu vou definir outra coisa, porque a gente vai usar o teorema de Fermat aqui, o teorema de Euler-Fermat aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para usar o teorema de Euler-Fermat depois, né? Porque isso aqui lembra muito, porque o teorema de Euler-Fermat é que 2 elevado a P1 menos 1, a um primo menos 1, ele é côngruo a 1 no mod P1. Essa é a ideia. Mas a gente vai usar o seguinte, que vamos achar qual que é o menor inteiro tal que... Então, vamos definir D1 é o menor inteiro tal que 2 na D 1 é côngruo a 1 no mod P1. Bem, existe o inteiro menor possível. Por quê? Porque o próprio P1 menos 1, ele atende pela condição do teorema de Fermat. Então, tem que ter um D1. Qual que vai ser a ideia? Do teorema de Euler-Fermat, quem não conhece, esse aqui cai muito em Olimpíada, esse teorema. Muito, muito, muito. Em questão de teoria dos números, cai bastante. O teorema de Euler-Fermat diz o seguinte, que 2 elevado num primo menos 1, ele é côngruo a 1 no mod do primo. Esse é o pequeno teorema de Fermat, teorema de Euler-Fermat. Isso é um fato. O D1 não necessariamente é igual a P1 menos 1. Ele é o menor possível. Pode ter que ter algum anterior que também atenda. Então, o D1 está ali. Mas, é fato que se D1 é o menor inteiro, o D1 é menor do que P1 menos 1. Menor ou igual, pode ser igual, né? Menor ou igual que P1 menos 1. Mas eu ainda consigo afirmar outra coisa. Eu consigo afirmar que o D1, ele divide P1 menos 1. Por que isso? Porque qualquer outro D1 vai ter que ser um múltiplo dele. Se eu considerar, por exemplo, um número T, tal que 2 na T também seja côngruo a 1 mod P1.
Se eu fizer a divisão euclidiana de t por d1, eu vou ter o seguinte, ó, da divisão euclidiana. Eu vou ter que t é igual a d1 vezes 1q mais a razão. A razão não, desculpa, o resto. E o resto, né, é menor do que d1. Sendo assim, eu coloco nisso aqui, ó, eu vou ficar que 2 na d1q mais r é congruo a 1 mod p1. O que implica que 2 na d1 elevado a q vezes 2 na r é congruo a 1. Isso aqui é 1, porque é o menor inteiro possível. Eu defini aqui. Isso aqui é 1. 1 na q é 1. E eu vou concluir o seguinte, que vai me dar um absurdo, ó. Que 2 na r é congruo a 1 mod p1. Só que eu defini que o d1 é o menor inteiro possível. Então o r, como ele é menor do que d1 por ser da divisão euclidiana, o resto tem que ser menor do que o divisor, o único possível é o r ser igual a 0. O resto é 0 e o d1 divide t. Então, como o P1 menos 1 do pequeno teorema de Euler-Fermat ele é igual a 1 mod P1, o D1 tem que dividir P1 menos 1. Análogo, como da minha posição do problema, 2 na 2n é congruo a 1 mod n ao quadrado, e isso incluiu que 2 na 2n é congruo a 1 mod P1, o D1 tem que dividir 2n também. Então, o D1 também divide 2n e D1 divide P1 menos 1. Esse primeiro vem do teorema, do pequeno teorema de Fermat, do teorema de Euler-Fermat, que é bem importante porque cai muito na Olimpíada, Euler-Fermat. E esse segundo vem da posição do problema. Sendo assim, o que eu tenho é o seguinte, que D1 é divisor comum de 2n e de P1 menos 1. Se ele é divisor comum, quer dizer que ele divide o MDC, porque o MDC ele é o máximo divisor comum, né? Então, se ele é divisor comum dos dois, ele divide o máximo divisor comum. Então, D1 divide o MDC de P1 menos 1, P1 menos 1 e 2N. Ok. Só que e agora? Bem, P1 menos 1 é um primo, né? Primo menos 1, ok? E aqui é 2N. Se o D1 é um divisor do... Ele divide o P1 menos 1 e divide o 2N, como o menor primo divisor de N é P1 e todos os primos divisores de P1 menos 1 e todos os primos divisores de P1 menos 1 são menores que P1 menos 1, porque tem que ser menor do que o próprio número, né? Menores que P1 menos 1, só existe uma possibilidade para o MDC, e é o 2. O N, voltando, ó, o N ele é uma composição de primos, e o menor primo é P1. Só que P1 menos 1 é menor do que P1. Então, para o número ser um divisor do MDC, para ele ser o MDC, ele tem que ser um número divisor de N. Só que ele tem que ser o MDC entre o N e o P1 menos 1. Só que todos os divisores de P1 menos 1 são menores que P1. Então, a única possibilidade para o MDC é o 2. Porque o 2 é menor do que P1 menos 1, já que P1 não é par. E o 2 é divisor de 2N. Então, a gente sabe que o MDC tem que ser 2. Ser igual a 2. Isso implica que D1 divide 2. E aí tem duas possibilidades. Então, a gente tem que D1 divide 2, o que leva a duas possibilidades. Ou D1 igual a 1, ou D1 igual a 2. Ok. Se D1 for 1, qual que é a ideia? Lá de cima, 2 na D1 é congruo a 1 mod P1. Então, 2 na 1 é congruo a 1 mod P1. Como é que eu vou resolver isso? Eu só tenho uma solução para isso aqui, né? O 2 ser congruo a 1 no mod P1 apenas se o P1 dividir 1, né? Porque os outros não tem como. Apenas se o P1 dividir 1. A outra possibilidade é D1 ser igual a 2. Nesse caso, 2 ao quadrado é congruo a 1 mod P1. Aqui é melhor, porque é 4 congruo a 1, então o 3 é congruo a 0.
Ó, isso aqui é 2 congruo a 1, que implica que 1 é congruo a 0, né? Então, só dividindo 1. Aqui vai dar 3 congruo a 0. Ah, ok. Então, P1 divide 3. Nesse caso, tem outra possibilidade. P1 ser 1 não pode, né? Porque P1 é um primo. E P1 igual a 3, aí pode. Então, a gente tem que P1 é igual a 3. O menor primo é 3, que era o que a gente tinha achado já, né? Mas para qualquer um, ele é 3. Ok. Virar a folha aqui. Então, a gente achou P1, ok? Determinando P1, a gente vai ter que determinar agora o alfa, porque lembrando que o N, ó, só voltando aqui, o N, ele é P1, alfa 1, P2, alfa 2, etc. A gente tem que determinar o expoente do 3. Se o P1 é 3, a gente sabe o seguinte, que o nosso N, deixa eu escrever com outra caneta aqui, a gente sabe que o N ele é igual a 3 na alfa 1 vezes um L, que é o resto do número N. O L, o MDC dele com 3 vai ser 1, porque ele é outros primos, né? Ele é composto de outros primos, então o MDC tem que ser 1. Então o N seria escrito dessa forma. Bem, qual que vai ser a ideia? A gente sabe que, lá do problema, né? N ao quadrado, ele divide o 2 na N mais 1, né? Isso sei somente C. O N ao quadrado seria 3 na 2 alfa 1 L ao quadrado, divide 2 na 3 alfa 1 L mais 1. Isso. Seria substituindo ali, né? Você substituiu o N. Isso só acontece, isso implica uma outra coisa. Isso vai implicar que o 3 na 2 alfa 1, ele tem que dividir 2 na 3 alfa 1 L mais 1. Porque são primos, né? O 3 e o L são primos, eles não têm fator comum. Então, se eu tenho uma multiplicação de primos, de dois números primos entre si, se os dois números dividem aquele, então quer dizer que esse aqui tem que ser um múltiplo deste e deste. É um teorema fundamental de álgebra, um teorema de álgebra também, né? Se eu tenho dois primos multiplicando, dando um outro número, aquele número tem que ser um múltiplo de os dois primos, porque eles são primos entre si. Não tem fator comum entre os dois. Ok. Bem, a gente vai fazer o seguinte, então, agora. A gente vai definir... Vamos definir 3 na beta 1m, a maior potência de 3, que divide 2 na 3m, que divide 2 na 3ml mais 1. Só que ele é a maior possível. É a maior potência. A maior possível. A gente sabe que tem que dividir, mas ele quer a maior, para poder ver quem que tem o 2 alfa 1 tem que ser menor que quem, entendeu? Se a gente achar o maior possível, a gente sabe que o 2 alfa 1 tem que ser menor que aquilo. Ok. Primeiro, vamos considerar um caso particular. A gente vai fazer uma hipótese de indução. Para fazer a indução, o melhor é considerar o primeiro caso e depois ir induzindo para os próximos. Para fazer a indução, eu vou considerar o L igual a 1, caso L igual a 1. Nesse caso, o que eu estou procurando, então, é que lembrando, MDF de L3 é 1, né? Então, L igual a 1 é possível, né? Então, eu estou procurando que o 3 na beta 1m divide 2 na 3m mais 1. Aí é o maior possível, o beta 1m é o maior possível dos expoentes que acontece essa divisão. Ok. De cara, para n igual a 1, eu tenho o seguinte, que 2 na 3 na 1 mais 1 é igual a 9. O 9, ele é igual a 3 ao quadrado. Ou seja, isso implica que beta 1 de 1, quando m é 1, é 2, porque o expoente é 2, ó. O beta 1 é o expoente, ele é 2. Ok. A gente, para fazer a indução, a gente tem que achar o seguinte, que é achar o caso m mais 1, né? Esse aqui é o primeiro m, a gente vai supor o m e achar o m mais 1. Então, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que... Vamos pegar o caso m. Caso m. Aqui.
No caso M, a gente tem o seguinte, que 3 na beta 1 M vezes um Q qualquer, um outro fator, ele tem que ser igual a 2 na 3M mais 1. Porque o 3 na beta 1M divide 2 na 3M mais 1. Ok? E lembrando que o beta 1M a gente escolheu como o maior possível. Se ele é o maior possível, o MDC entre este e este tem que ser 1. Então, o MDC de Q e 3 é 1. Porque se tiver algum outro fator 3 aqui, ele vai para cá e o beta 1M não é o maior possível. Então, o MDC dos dois tem que ser 1. Deixa isso salvo, porque a gente vai usar. Se eu quero o caso M mais 1, faz sentido fazer o seguinte. Vou jogar o menos 1 para lá e vou ficar com 2 na 3 na M igual a 3 beta 1 M Q menos 1. Eu quero o caso M mais 1. Faz sentido para mim fazer um M mais 1 aparecer aqui e levar ao cubo, porque quando eu levar ao cubo, eu vou multiplicar por 3 o expoente, né? E aí multiplicar por 3 e somar 1 no expoente aqui em cima. Então, se eu elevar os dois lados ao cubo, é o que faz todo sentido. Para mim achar o caso M mais 1 e a gente conseguir entender um padrão de indução aí. Vamos fazer. Vai ficar 2 na 3M vezes 3, que é o expoente. Isso é igual, elevando ao cubo aqui. Agora elevar ao cubo mesmo. Vai ficar esse aqui ao cubo, né? Então vai ficar 3 na 3 beta 1M, que é ao cubo, menos 3 vezes aquele ali ao quadrado, beta 1m q quadrado vezes o 1, mais 3 vezes aquele ali normal, beta 1m q, vezes o 1 ao quadrado, que dá 1, menos o 1 ao cubo, que dá 1. Seria isso aqui. Aqui, o 3m vezes 3 dá o m mais 1, que é o que me interessa, porque eu quero a hipótese de indução, eu quero pegar o caso seguinte. Pra cá, o que é interessante aqui, ó? Se eu jogar o mais 1 pro outro lado, eu até vou fazer isso, ó. Esse menos 1 eu vou jogar mais 1 pra cá, ó. Eu vou ficar que isso aqui é tudo múltiplo de 3, ó. Eu consigo até botar um 3 em evidência. Na real, isso aqui é múltiplo de 3 beta 1, né? Beta 1m, todos eles têm beta 1m, né? Mais 1, inclusive. Mais 1, porque eu tenho um 3 multiplicando aqui, um 3 multiplicando aqui, então eu consigo botar até 3 beta 1m em evidência aqui, ó. Mais 1. Isso aqui vai dar... Se eu tirar 3, vai ficar 3. Na 2, beta 1m menos 1, vezes que é o cubo, menos... Esse 3 ia somar lá, vai ficar então só 3 na beta 1m, né? Beta 1m. Esse 3 ia somar, eu tirei o mais 1, né? Então só fica isso aqui. Q quadrado, mais... Aqui vai ficar beta 1m mais 1, vai sobrar Q, normal. Isso assim. Botei o 3 beta 1m mais 1 em evidência, porque eu tenho beta 1m mais 1 aqui. Tenho beta 1m mais 1 aqui, porque tem 2 beta 1m vezes 3, né? E tenho 3 beta 1m mais 1 aqui, ó, porque é o 3 daqui multiplicando fica beta 1m mais 1. Então eu consigo botar isso aqui em evidência. Por que isso é interessante? Porque o que sobra aqui, ele não é múltiplo de 3. Isso aqui não divide 3. 3 não divide isso aqui. Por quê? Porque esses dois são múltiplos de 3. E o Q, o MDC, a gente já definiu que o MDC de Q e 3 é 1. Então, como eu tô com uma coisa que é múltiplo de 3 e somado com uma que não é múltiplo de 3, o total não vai ser múltiplo de 3. Sendo assim, o que eu tenho na frente ali é o maior expoente possível. Esse aqui é o maior possível, para o caso M mais 1. Porque eu não tenho como botar nenhum 3 a mais em evidência, porque o Q, o MDC dele com 3 é 1. Eu não tenho como botar nenhum 3 a mais em evidência. Ou seja, o caso beta M mais 1, que é o seguinte, ele não é nada mais nada menos que beta M mais 1, que é o expoente daqui. E aí a hipótese de indução está feita. Se o beta 1, que a gente já definiu ali em cima, é igual a 2, a gente definiu aqui, ó. Isso implica que os outros estão somando 1. Beta 2 é igual a 3. E assim vai. Tchu, tchu, tchu. Ok.
essa é a hipótese formada de indução, né? Então, βm mais 1 é uma recorrência, que é βm mais 1 é uma PA, né? Ok. Isso é o caso em que L é igual a 1. Agora a gente vai ver o caso em que o L é diferente de 1. A gente fez o caso L igual a 1. Lembra que tem o L aqui, né? Isso é só um caso, é quando L é igual a 1. Agora vamos fazer o caso em que L é diferente de 1. Bem, por que a gente fez isso? Porque a gente sabe agora o seguinte, que 2 na 3m, ele é igual a 3 na m mais 1 que menos 1. A gente sabe isso agora, né? Porque o expoente maior é o m mais 1, né? Quando é m. Então a gente sabe que é esse aqui, né? Que eu joguei só o menos 1 para lá, né? A nossa ideia era 2 na 3, aqui ó, era 2 na 3m mais 1, né? Eu só joguei o menos 1 para o outro lado. Então é m mais 1, a gente descobriu isso agora. Se ali for m, é sempre somar 1, né? A gente sabe disso, a gente quer o caso com L. Para fazer aparecer o L aqui, eu tenho que levar na L, né? Então é só levar isso aqui na L para aparecer o caso com L. Então vai ficar aqui 2 na L. Isso é 3 na m mais 1 que menos 1 elevado a L. Perfeito. Isso aqui é um binômio de Newton. Para resolver, né? É a formulinha do binômio de Newton. É o somatório com i igual a 0 até o L, que é o expoente aqui, da combinação de L e escolhe i, menos 1 elevado a L menos i, vezes o primeiro, né? Que é 3 na m mais 1 elevado ao i, né? Elevado ao i. Então vai ficar vezes o i aqui. E o Q na i. Aqui. Q na i. Menos 1 daqui, né? L menos i. Esse aqui elevado a i. É a fórmula do binômio de Newton, né? Bem, como a gente sabe, a gente pode separar isso aqui no caso, começar a partir do caso em que tem múltiplo de 3. Porque o caso 0 não vai ter múltiplo de 3, porque se eu botar i igual a 0, isso aqui vai para 0, vai dar 3 na 1, 3 na 0, que é 1. Então, como eu quero trabalhar com os múltiplos de 3, eu vou botar o i igual a 0 e separar. Então, isso aqui vai ficar o quê? Que 2 na 3ml, porque me interessa os múltiplos de 3, porque eu quero ver o maior expoente do 3. Vamos separar o caso i igual a 0. Então, isso aqui vai ficar o somatório com i igual a 1 até L. O normal, L na i, menos 1 na L menos i, 3 na m mais 1 i, Q na i. Normal, sem problema nenhum. Só que agora a gente separou o caso de igual a 0. Se eu botar 0, isso aqui dá 1. Combinação de L e 0 é 1. Menos 1 na L menos 0. Como L é ímpar, lembrando que L é ímpar, porque, ó, volta aqui em cima. 3 na alfa 1 vezes L. Todos os outros primos que estão aqui são ímpares, porque o 2 era o anterior, né, que não podia. Então o L é ímpar. Se o L é ímpar, menos 1 num ímpar dá menos 1. Então isso aqui vai dar menos 1. 3 na 0 é 1, Q na 0 é 1. Então isso aqui vai dar menos 1 no final, né? Dá menos 1. Por que isso é interessante? Porque agora, todos os outros que eu vou ter a partir daqui, com i igual a 1, eles são múltiplos de 3 na m mais 1. Eu posso botar em evidência até. Então isso aqui vai ficar 2 na 3m, L, igual a 3 na m mais 1. Eu posso botar em evidência, porque o primeiro já é múltiplo, os outros também são. Do somatório, i igual a 1 até L, de Li, menos 1 na L menos I, 3 na m mais 1, i menos 1, né? Porque eu diminui 1 aqui. Q na i. Menos 1. Tá lá do caso 0. Ok. Esse número que tá aqui, ó. Esse número que tá aqui. Ele é primo com 3. Por que isso? Ele é uma soma. Só que ele é uma soma que tem todos os múltiplos de 3 a partir do i igual a 2. Porque o i igual a 2 vai entrar o termo 3 na m mais 1, que é múltiplo de 3. Mas o i igual a 1 vai dar 0 aqui. E vai sobrar, ó, se eu botar i igual a 1, vai sobrar quanto? Ó? L1 da L, né? Ó, i igual a 1, só botando aqui, né? Vai sobrar L. I igual a 1 vai dar L menos 1, que é par, né? Porque o L é ímpar, então vai dar 1. Se eu botar 1 aqui, dá 0, dá 3 na 0, que dá 1. E Q na 1, vai ficar LQ. LQ, o MDC de
L com 3 era 1, a gente já definiu, e o MDC de Q com 3 era 1 também. Então, o primeiro termo da minha soma, ele tem MDC 1 com 3. Como o resto é múltiplo de 3, a gente cai no mesmo problema daqui de cima, ó, que todos os termos eram múltiplos de 3, exceto o último. O último, o MDC era 1 com 3. Então, ele não pode dividir 3. O 3 não pode dividir esse número. Aqui é a mesma coisa, esse número tem que ser primo com 3, porque o primeiro termo, o MDC dele, é 1 com 3. E os outros não são. Então, o que acontece? Eu não tenho como botar nenhum fator 3 a mais em evidência aqui. Ou seja, o 3 na n mais 1 para qualquer L é o maior possível. Não é só para o L igual a 1. A gente tinha que fazer o caso L igual a 1 para chegar nisso aqui, ó. O caso sem o L. Mas quando tu leva na L, tu vê que não muda nada. O M mais 1 é o caso geral. Ou seja, beta 1m é igual a m mais 1 para qualquer L pertencente aos naturais. Qualquer um. Lindo, né? Não interessa o L. Qualquer um. Bem, a gente não terminou o problema ainda, né? Eu vou ter que pegar a parte de trás da outra folha. A gente não terminou ainda o problema. Porque falta ainda achar quais são os casos, né? A gente achou que o primeiro número tem que ser o 3. A gente ainda não achou o nosso expoente. A gente achou uma recorrência para o caso maior. A gente achou o máximo. Lembrando, o que era o objetivo disso? Porque talvez tenha esquecido, né? Antes de continuar, só vou lembrar. A ideia era achar o beta 1m máximo que dividisse isso aqui. Por quê? Porque o máximo, a gente sabe que o caso que a gente quer tem que ser menor do que o máximo. Então, o 2α1 vai ter que ser menor do que o máximo. A gente achou o máximo em função do m, que seria o expoente que está aqui. O máximo é m mais 1, em função desse expoente que está aqui, para qualquer valor de L. Então, a gente vai saber que o 2α1 tem que ser menor do que aquele ali, do que o m mais 1 no caso máximo. Essa é a ideia. Vamos voltar para cá? Então, voltando ao problema. A gente tem que 3 na 2α1 tem que dividir 3... Opa, desculpa, 3 não. Tem que dividir 2 na 3α1 mais... α1L, né? Tem o L multiplicando, mais 1. E a maior potência de 3 que divide, a gente sabe que era o m mais 1. Como o m aqui ele é igual a α1, então a maior potência possível, o beta 1 α1, vai ser α1 mais 1. Então essa é a maior possível. Como 2α1 tem que dividir, a gente tem a seguinte conclusão. 2α1 tem que ser menor ou igual que α1 mais 1. O que implica que α1 tem que ser menor ou igual a 1. Pam, pam, pam. Logo, a única possibilidade aqui vai ser que α1 é igual a 1, né? α1 igual a 0 não dá, porque aí o 3 não seria múltiplo, né? Não seria um fator do n, né? A gente quer que seja. Então, a gente achou o primeiro. A gente achou o quê? Que o n ele é igual a 3 vezes alguma outra coisa lá, que são os outros primos. P2 na α2, P3 na α3, e assim vai. O expoente era 1, então ele é 3 vezes alguma coisa ali. Até pk na αk. Então ele é múltiplo de 3. Só um 3, não é múltiplo de 9. Ok. Agora a gente vai pro próximo, que é o P2. A gente fez o P1, né? Vamos fazer o mesmo procedimento para o P2. É análogo. A gente vai ter que determinar P2 e α2, que é o próximo primo. Bem, pelo mesmo princípio de antes, né? Vou voltar a mesma coisa, ó. 2 na 2n agora tem que ser côngruo a 1 no mod P2 agora. E também eu vou definir novamente o D2 como menor expoente, tal que isso aqui dá certo. D2 o menor expoente. Menor expoente. Opa, aqui. Menor expoente. Logo, como do teorema de Fermat, né? Do teorema de Euler-Fermat, a gente tem que 2 na P2 menos 1 tem que ser côngruo a 1 no mod P2. E o 2 na 2n também. Então, no fim, como aquele ali é o menor possível, a gente tem que D2 divide P2 menos 1 e D2 divide 2n. Ou seja, D2 divide... É a mesma coisa anterior. O MDC de P2 menos 1 e 2n. Se ele divide o MDC dos dois e todos os fatores... Ó, aqui vai mudar um pouquinho, né? Essa parte aqui vai mudar um pouco. Porque
Todos os fatores de P2, todos os divisores de P2 menos 1 são menores do que P2. São menores que P2 menos 1. E no caso do 2n, tem um detalhe. Todos os fatores primos. Aqui vai mudar um pouquinho no caso do 2n, né? Todos os fatores primos de n sobre 3, aí sim, por quê? Porque eu passo 3 dividindo aqui, ó. Aí vai sobrar P2, P3, etc. Todos os fatores primos de n sobre 3, esses sim são maiores ou iguais a P2. Aí sim, porque eu começo a partir do P2, ó. Se eu passo 3 dividindo. Então vai mudar um pouquinho isso aqui, né? Por quê? Porque aí é n sobre 3. Então, no caso, o MDC não vai ser necessariamente só o 2, porque eu tenho 3 também. Então, no caso, a gente vai ter que o MDC de P2 menos 1 e 2n, ele tem que dividir 6, porque é 2 vezes 3. O 3 também pode agora, né? Tem que dividir 6. O 3 também pode, porque o limite está no P2, e o P2 é n sobre 3. Porque a gente sabe que os fatores de P2 menos 1 são menores que P2 menos 1. E os fatores de n sobre 3 são maiores que P2. Então, a partir daí, a gente consegue determinar que todos eles têm que ser os menores do que ele. Então, pode ser o 2 ou o 3. Então, ele tem que dividir 6. Aí tem possibilidades, né? Como o D2 divide MDC, né? E o MDC divide 6, a gente tem que o D2 divide ou 1, ou o D2 divide 2, ou o D2 divide 3, ou o D2 divide 6, né? Tá, D2 dividir 1 implica que P1, que isso aqui implicaria que P2 é igual a 1, o que tá fora, né? Isso aqui implicaria, lembrando, botando aqui, né? É a mesma coisa de antes, né? Eu vou botar o D2 aqui, aí vai dar 2 ao quadrado, que dá 4, congruo a 1. Então, 3 é congruo a 0. Nesse caso, P2 dividiria 3. Ou seja, P2 igual a 3. Já foi esse caso, né? P2 igual a 3 já foi. Esse aqui, agora mudou. Se eu botar 2 ao cubo aqui, dá 8. 8 é congruo a 1, o que dá 7 congruo a 0. Então, nesse caso, P2 divide 7. Então, P2 igual a 7. Esse caso aqui é diferente. E o último, se eu botar 6, ó, vai dar 2 a 6, que é 64, congruo a 1, o que dá 63 congruo a 0. Então, quer dizer que P2 divide 63. Se P2 divide 63, tem duas possibilidades. Ou P2 igual a 7, ou P2 igual a 3, né? Porque o 9, os fatores de 9 são 3 ao quadrado, né? Então, 3. E no caso é a mesma coisa, é 7 ou 3. Porque aqui é 7 ou 3, o 3 já foi, então é o 7. O outro caso é o 7. Então, de qualquer jeito, a única possibilidade de P2 outra é o 7, né? Então, P2 igual a 7. Esse é o próximo. 5 foi-se, não tem nada, não tem como. Bem, a gente sabe que o N, ele é igual a 3L, né? O L de antes, lá que a gente definiu. Só que o expoente agora a gente achou que é 1, né? A gente sabe que o N é 3L. Então, a gente tem o seguinte, que 2 na N mais 1, ele é igual a 2 na 3L mais 1. Vamos fazer o mod 7 disso, porque a gente sabe que o P2 é 7. Se ele for um divisor de 7, quer dizer, se ele for divisível por 7, o mod 7 tem que dar 0. Então, eu vou fazer o mod 7, né? Vamos ver. 2 na N mais 1 é igual a 2 na 3L mais 1 no mod 7. Bem, aqui que dá o problema, ó. 2 na 3L é igual a 8 na L mais 1. E o 8 deixa resto 1 na divisão por 7. Isso aqui vai dar 1 na L mais 1 no mod 7. Ferrou, 1 mais 1, isso dá 2 mod 7. Não deu 0. Então quer dizer que 2 na N mais 1 não pode ser múltiplo de 7. Sendo 3L, sendo N igual a 3L, ele não pode ser múltiplo de 7. Ou seja, a gente chega numa contradição. Não pode ser múltiplo de 7. O próximo seria o 7, mas ele não pode ser múltiplo de 7. Então só tem uma possibilidade. O N é igual a 3. O L não pode ser, não tem nenhum outro primo, porque o próximo primo teria que ser o 7. Mas o 7 não pode ser divisível por... Não tem como 2 na N mais 1 ser divisível por 7. Então tem que ser só o 3. O 3 e o 1, né? Claro.
Isso aqui é cossenos primos e, claro, n igual a 1 também, né? Não dá pra esquecer que foi o primeiro que a gente testou. Se testar, tu vê que dá certo, né? Foi o que a gente fez lá no começo, né? 2 na 3 mais 1 dividido por 9, isso dá 1. E 2 na 1 mais 1 dividido por 1, né? Dá 3. Então é só n igual a 3 e n igual a 1. São as duas respostas possíveis. E aí fechou o problema. Questão difícil, né? É a IMO. As soluções é n igual a 3 e n igual a 1. Não, se deu, espero que tenha dado para entender esse finalzinho também, né? Só repetindo, a ideia é, o próximo primo seguinte, após o 3, tem que ser o 7 necessariamente. Só que tu convencionar que o 7 é um divisível por 2n mais 1, dá um problema, porque o n tem que ser 3l. O n tem que ser um múltiplo de 3, foi o primeiro que a gente definiu. E o problema é que se ele for um múltiplo de 3, 8 na L é congruo a 2 e não a 0. Então ele não pode ser múltiplo de 7. Ou seja, chegamos numa contradição. O seguinte não tem como. Então não tem mais como fazer. O único caso é n igual a 3 e o n igual a 1, que é o caso que não é nenhum primo, né? Que ele não é múltiplo de nenhum primo. Então é isso. Se gostou do vídeo, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Deixa na descrição do vídeo se vocês querem mais questões da IMA, eu posso pegar mais. Essa é uma da IMA de 1990. Vocês viram que são questões longas, os vídeos vão ser longos se for de questão da IMA. Mas é isso. Um abraço. E até a próxima. Valeu!